Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui é o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, filósofo político, e hoje eu vou fazer uma análise para você sobre alguns acontecimentos que vêm circundando o mundo político aqui. Então, se você procurava um canal que traz para você um pouco como se diz, que decifra um pouco o código, decifra um pouco os acontecimentos políticos que estão ocorrendo no Brasil, você chegou ao canal certo. As informações que chegam até nós são informações direto de Brasília, de pessoas de dentro do Congresso Nacional, de pessoas até dentro do Planalto, do Palácio do Planalto, ou mesmo da equipe de transição, que estão lá e estão passando informações do que está acontecendo aí. Algumas informações a gente traz para você também dos tabloides aí que são divulgados e a gente traz a decisão. Porque a gente sabe que hoje em dia confiar na mídia atual está um pouco complicado, porque elas são tendenciosas e são voltadas a um viés do lado A ou do lado B. Não, eu quero te trazer a real informação. Aqui eu quero que você seja uma pessoa esclarecida. E hoje nós vamos falar de alguns pontos específicos. A passagem de faixa para Lula. Será que acontecerá? Eu vou trazer essa informação para você. Uma decisão do Jair Bolsonaro acaba por atrapalhar o evento da subida da rampa do presidente eleito. Eu vou falar sobre isso com você. Vou falar também de uma medida que chegou a informações, e você já deve estar até sabendo disso, mas eu vou trazer os esclarecimentos para você acerca da manifestação do Arthur Lira concedendo aí um suporte ao Bolsonaro, uma aposentadoria ao Bolsonaro. Nós vamos falar tudo isso e muito mais. O que gerou isso? Qual o motivo dessa benesse do Lira ao Bolsonaro? Estratégia política e trocas aqui de afagos. E eu vou explicar o porquê. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, primeiro assunto. Lula, a gente já sabe muito bem das relações internacionais que Lula tem. E dentre os convidados para a tomada de posse, para a subida da rampa, foi Nicolás Maduro, que foi convidado a estar participando do evento, juntamente com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Entretanto, em 2019, Bolsonaro e Sérgio Moro já haviam editado uma portaria ministerial onde impedia a vinda de Maduro aqui. A grande questão é, e se Maduro vem? E se Maduro pisa no Brasil durante o evento da posse, contrariando essa norma jurídica? Aí pode colocar em maus lençóis o presidente Lula. Porque uma coisa é certa, ele vai estar cometendo uma infração, ele vai estar violando uma legislação que é existente. E como o Lula ainda não tomou posse, ele não tem poder para revogar isso. Poderia o Lula aceitar o Maduro aqui? Entenda, se Lula aceita o Maduro aqui, que vem a seu convite, e ele não toma as devidas medidas contra essa estadia do Maduro aqui, durante o ato de posse, depois, até que ele for empossado, o Lula pode inclusive responder por prevaricação. Ele pode responder aqui por desídia nos seus atos, porque ele trouxe uma pessoa que a legislação impede de estar no Brasil. Então, a única medida que Lula teria, e isso aqui eu tive conversando com o Lohan, lá, que é analista legislativo do Congresso Federal, e a possibilidade que Lula teria ser de dar uma anistia, trazer o Maduro, dar uma anistia logo depois da posse, ou seja, no dia da posse ele já ter uma norma de anistia perdoando a infração do Maduro aqui no Brasil. Isso pode acontecer, tá bom? Vamos lá. Segundo ponto que eu quero trazer para você aqui, explicar para você nos mínimos detalhes, é sobre a passagem de faixa. Eu vou ler uma matéria para você aqui que trata da passagem de faixa. Mourão disse que não aceita passar faixa e Bolsonaro já bateu o martelo dizendo também que não aceita. Eu vou ler e depois eu trago um comentário para você. Matéria do Poder 360. Bolsonaro bate martelo e não passará faixa para Lula. A aliados, o presidente diz estar 100% decidido e não participará de rito oficial da posse. Bolsonaro já tinha dito isso e confirmou agora, no dia 2 de dezembro, na sexta-feira, tá? O presidente Jair Bolsonaro, PL, bateu o martelo e decidiu que não passará a faixa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva. Na cerimônia de posse em 1º de janeiro de 2023, a aliados, o atual chefe do executivo afirmou que está 100% decidido da decisão.
Com a recusa de Bolsonaro, o responsável pela entrega seria o vice-presidente Hamilton Mourão, que é do Republicanos. Foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul e já negou a possibilidade de cumprir esse rito de transição. Mourão disse: a passagem de faixa é do presidente, que sai, para o presidente, que entra. Eu não sou o presidente, não posso botar aquela faixa, tirar e entregar, disse Mourão em entrevista ao jornal Valor Econômico, publicado em 16 de novembro. Pois bem, meu amigo, eu concordo plenamente com Mourão. Na minha situação, eu acharia vexatório você pôr a faixa que não é sua para repassar para o outro e tirar na hora. Seria algo muito, digamos assim, humilhante para o Mourão, e nessa aqui eu tenho que concordar com o Mourão. Foi uma questão mais de cunho pessoal, mas eu queria saber a sua opinião. Você faria o papel igual o Mourão ou não? Deixa aí no seu comentário para a gente saber o que você acha sobre isso, tá bom? Agora, outra questão. Está-se em discussão muito sobre dois pontos. A aposentadoria que Lira concedeu a Bolsonaro. Dizem que é uma excrescência, que é imoral. Mas é a lei, é a legislação. Aí a gente tem que aventar outros pontos aqui também. O salário que Bolsonaro receberá do PL. Também, muitas más línguas estão aí dizendo é um absurdo o recebimento. Por quê? Porque sai do nosso bolso. E eu não vou negar para você que eu penso assim também. Só que a gente tem que olhar dos dois lados. Será que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também recebe? Será que ele também tem salário de aposentadoria? E o salário de aposentadoria dele é moral ou imoral? Legal, eu sei que é. Mas é moral ou imoral? O salário de aposentadoria dele é, digamos assim, por invalidez ou não? Eu vou esclarecer. Sabe por que é preciso que você entenda? Porque nesse mundo político aventam-se muitas informações equivocadas. E aqui eu vou trazer para que você entenda. Porque num dia de discussão, numa roda de discussão onde um ou outro vem trazer uma informação, você não vai estar à mercê das fake news. Você vai estar ligado, antenado e sabendo o que acontece realmente nesse mundo político. Você vai saber se realmente Lula recebe... Você sabe me responder? Lula recebe aposentadoria por invalidez? Ou ele recebe um outro tipo de aposentadoria? Ele recebe do partido? Ele tem moral para dizer que é uma excrescência o que o Bolsonaro está recebendo? Agora, eu como cidadão brasileiro, eu tenho. Eu digo para você, eu repugno. É muita grana que sai de nós, pagadores de impostos. Essa é a minha opinião. Eu queria saber se a sua opinião coincide com a minha, meu amigo. Coloca aí no comentário. Na minha visão, eu acho sim uma excrescência o partido ter que pagar a um ex-presidente valores vultuosos, porque esse dinheiro que vai para o fundo partidário sai do meu e do seu bolso. Eu acho uma excrescência aposentadorias tão altas, muito acima dos valores da Previdência, enquanto nós, réis mortais, mal conseguimos aposentar. Coloca no comentário, eu quero a sua opinião, o que você acha da matéria que eu vou trazer para você agora. Salário do partido, tanto de Bolsonaro quanto de Lula, e aposentadoria, tanto de Bolsonaro quanto de Lula. Seu comentário é importante, coloca aí. Refrescando a memória do pessoal aí, matéria divulgada no CNN Brasil, o PT paga 112 mil adicionais a Lula em um ano e atribui valor a despesas de aluguel. Presta atenção nessa matéria. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu no período de um ano cerca de 112 mil adicionais do PT, além de seu salário oriundo de recursos próprios do partido, segundo documentos apresentados na prestação de contas entregue ao Tribunal Superior Eleitoral. A legenda diz que o valor é uma ajuda para pagar parte do aluguel da casa, onde vive com a esposa, Rosângela da Silva, a Janja, em São Paulo. O ex-presidente se mudou para seu apartamento em São Bernardo do Campo, para a Zona Norte, em 2021. As informações sobre os valores extras pagos ao petista foi publicada nesta sexta-feira. O PT confirmou os gastos à CNN e eles foram informados à Justiça Eleitoral, conforme a legislação. Lula é presidente de honra do partido, que ajudou a fundar em 1980 e recebe um salário de R$ 23.202. Por isso, e ainda o adicionalzinho de 112 mil a mais, o que equivale a quase R$ 10 mil a mais aí por mês como adicional.
Muitas pessoas perguntam se o ex-presidente Lula é realmente aposentado por invalidez. E eu vou responder para vocês agora. Será que ele é aposentado por invalidez? Aqui a gente não vai entrar no mérito se o valor é justo ou não é. Mas o presidente Lula perdeu o dedo, isso em 1964, quando ele tinha 18 anos e trabalhava numa metalúrgica na cidade de São Paulo. Na época, o presidente recebeu uma indenização de 350 mil cruzeiros. Assim, o ex-presidente não foi aposentado por invalidez e continuou trabalhando em indústrias metalúrgicas. Mas quer dizer que ele não recebe aposentadoria? Vamos lembrar de uma coisa: Lula viveu no tempo da ditadura militar no Brasil. Naquele tempo, ele foi destituído de um cargo de presidente sindical dos sindicatos dos metalúrgicos em São Bernardo do Campo. Por isso, em 20 de abril de 1993, o ministro do Trabalho daquele período declarou Lula como anistiado político, porque teve a cassação dos seus direitos sindicais. Com base nessa anistia, em 1993, Lula fez o pedido de aposentadoria no INSS, que foi aprovada com data retroativa a 5/10/1988. A aposentadoria foi concedida quando o ex-presidente tinha 48 anos, mas retroativa, ele pegou mais uma indenização e uma bolada aí. Numa investigação feita pelo Ministério Público Federal, concluíram que essa aposentadoria está de acordo com a Constituição Federal, é legal, está dentro da lei. Agora, sabemos que Lula foi aposentado como anistiado político. Porém, até pouco tempo, existiam diferentes informações pela internet, ninguém sabia ao certo qual era o verdadeiro e o real valor. Mas em 2017, depois que o ex-presidente ter sido condenado e no conhecido processo do Triplex, o juiz Sérgio Moro mandou bloquear 13,7 milhões como indenização à Petrobras. Mas a defesa entrou com recurso, pedindo desbloqueio desses valores recebidos de aposentadoria e as aplicações de poupança. Conforme a lei, existiam regras específicas para não permitir o bloqueio de salário, aposentadoria e pensões, até certo limite, os valores em poupança. Para pedir esse desbloqueio, a defesa de Lula entregou em anexo um documento em que demonstra sua aposentadoria de cerca de R$ 8.900 por mês. Portanto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe aposentadoria especial de anistiado no valor provável de R$ 8.900 por mês. Ou seja, mesmo em 2017, um valor bem acima do que o teto da Previdência.